Se você está cansado de pedir, cansado de tentar e sentir que nada muda, fica comigo até o final. Porque hoje você vai entender por que Deus não ignora quem faz isso. Quantas vezes você já pediu e nada aconteceu? Quantas noites você falou com Deus e sentiu silêncio? E se o problema nunca foi Deus, mas a forma como você está se posicionando? Hoje você vai entender a diferença que muda tudo. Existe um erro silencioso que está destruindo a vida de milhões de pessoas. Não é falta de fé, não é falta de esforço, não é falta de vontade. É falta de posicionamento mental e espiritual. Você foi ensinado a pedir, mas nunca foi ensinado a declarar e agir como quem já recebeu. E essa diferença separa quem prospera de quem apenas espera. Desde pequeno, você aprendeu a pedir. Pedir ajuda, pedir oportunidade, pedir aprovação. E sem perceber, você levou isso para a vida inteira. Você pede dinheiro, pede mudança, pede uma nova vida, mas continua pensando como alguém que não merece. E aqui está a verdade que ninguém fala. Você não recebe o que pede, você recebe o que acredita ser. Se no fundo você acha que não consegue, se você sente que não é suficiente, o seu cérebro vai provar isso todos os dias. E não importa quantas vezes você ore, a sua mentalidade vai bloquear o que você quer. Se isso já fez sentido para você, deixa o like agora, porque isso ajuda esse vídeo a chegar em pessoas que estão presas exatamente onde você estava. Agora presta atenção nisso. Existe uma diferença absurda entre pedir e declarar. Quem pede, duvida. Quem declara, assume. Quem pede, espera. Quem declara, se move. Quando você declara, você não está implorando. Você está dizendo, isso já é meu. Eu estou pronto. Eu vou agir como essa pessoa. E isso muda tudo, porque o seu cérebro começa a trabalhar a seu favor. Você passa a enxergar oportunidades, passa a agir diferente, passa a se posicionar com mais força. E isso cria resultado. Agora vem a parte que muita gente não gosta. Declarar não é suficiente. Você precisa agir. Porque fé sem ação é ilusão. Quantas pessoas dizem que querem mudar de vida, mas continuam fazendo as mesmas coisas? Mesmos hábitos, mesmos pensamentos, mesmas desculpas, e esperam resultado diferente. Isso nunca vai acontecer. Você precisa decidir. Ou você continua pedindo, ou você começa a se tornar a pessoa que recebe. E é aqui que a maioria das pessoas trava. Porque é fácil assistir um vídeo. É fácil se sentir motivado por alguns minutos, mas quando o vídeo acaba, a vida continua igual. E aí vem o teste real. Não é sobre o que você sente agora, é sobre o que você faz quando ninguém está vendo. Porque a verdade é essa: Deus não ignora quem faz isso, mas também não responde quem só fala. Existe uma diferença silenciosa entre quem transforma a própria vida e quem passa anos dizendo, um dia vai dar certo. E essa diferença tem nome. Decisão. Presta atenção nisso com muita força. Você não está preso porque o mundo é injusto. Você está preso porque, em algum nível, você ainda aceita essa versão da sua vida. Dói ouvir isso, mas é libertador. Porque no momento que você entende isso, você percebe que também pode sair. A maioria das pessoas acorda todos os dias e repete o mesmo ciclo. Pensa negativo, reclama, se compara, duvida e desiste antes de tentar. E depois pergunta, por que nada muda? Nada muda porque você ainda está agindo como a pessoa que não tem resultado. Agora, imagina isso. E se você começasse a agir como a pessoa que já venceu? Mesmo sem prova, mesmo sem dinheiro, mesmo sem apoio. É aí que o jogo muda. Seu cérebro não discute com você, ele executa. Se você repete todos os dias, eu não consigo, minha vida não anda, nada dá certo para mim, ele aceita isso como verdade. Agora presta atenção no poder disso. Quando você começa a declarar com emoção, eu estou construindo uma nova vida, eu sou disciplinado, eu faço acontecer. Seu cérebro começa a procurar provas disso, e isso muda seu comportamento. Você começa a agir diferente sem perceber. Você para de procrastinar tanto, você se posiciona melhor, você assume mais responsabilidade. E isso gera resultado.
Se você está cansado de pedir, cansado de tentar e sentir que nada muda, fica comigo até o final. Porque hoje você vai entender por que Deus não ignora quem faz isso. Quantas vezes você já pediu e nada aconteceu? Quantas noites você falou com Deus e sentiu silêncio? E se o problema nunca foi Deus, mas a forma como você está se posicionando? Hoje você vai entender a diferença que muda tudo. Existe um erro silencioso que está destruindo a vida de milhões de pessoas. Não é falta de fé, não é falta de esforço, não é falta de vontade. É falta de posicionamento mental e espiritual. Você foi ensinado a pedir, mas nunca foi ensinado a declarar e agir como quem já recebeu. E essa diferença separa quem prospera de quem apenas espera. Desde pequeno, você aprendeu a pedir. Pedir ajuda, pedir oportunidade, pedir aprovação. E sem perceber, você levou isso para a vida inteira. Você pede dinheiro, pede mudança, pede uma nova vida, mas continua pensando como alguém que não merece. E aqui está a verdade que ninguém fala. Você não recebe o que pede, você recebe o que acredita ser. Se no fundo você acha que não consegue, se você sente que não é suficiente, o seu cérebro vai provar isso todos os dias. E não importa quantas vezes você ore, a sua mentalidade vai bloquear o que você quer. Se isso já fez sentido para você, deixa o like agora, porque isso ajuda esse vídeo a chegar em pessoas que estão presas exatamente onde você estava. Agora presta atenção nisso. Existe uma diferença absurda entre pedir e declarar. Quem pede, duvida. Quem declara, assume. Quem pede, espera. Quem declara, se move. Quando você declara, você não está implorando. Você está dizendo, isso já é meu. Eu estou pronto. Eu vou agir como essa pessoa. E isso muda tudo, porque o seu cérebro começa a trabalhar a seu favor. Você passa a enxergar oportunidades, passa a agir diferente, passa a se posicionar com mais força. E isso cria resultado. Agora vem a parte que muita gente não gosta. Declarar não é suficiente. Você precisa agir, porque fé sem ação é ilusão. Quantas pessoas dizem que querem mudar de vida, mas continuam fazendo as mesmas coisas? Mesmos hábitos, mesmos pensamentos, mesmas desculpas, e esperam resultado diferente. Isso nunca vai acontecer. Você precisa decidir. Ou você continua pedindo, ou você começa a se tornar a pessoa que recebe. E é aqui que a maioria das pessoas trava. Porque é fácil assistir um vídeo, é fácil se sentir motivado por alguns minutos. Mas quando o vídeo acaba, a vida continua igual. E aí vem o teste real. Não é sobre o que você sente agora, é sobre o que você faz quando ninguém está vendo. Porque a verdade é essa: Deus não ignora quem faz isso, mas também não responde quem só fala. Existe uma diferença silenciosa entre quem transforma a própria vida e quem passa anos dizendo um dia vai dar certo. E essa diferença tem nome: decisão. Presta atenção nisso com muita força. Você não está preso porque o mundo é injusto. Você está preso porque, em algum nível, você ainda aceita essa versão da sua vida. Dói ouvir isso, mas é libertador. Porque no momento que você entende isso, você percebe que também pode sair. A maioria das pessoas acorda todos os dias e repete o mesmo ciclo. Pensa negativo, reclama, se compara, duvida e desiste antes de tentar. E depois pergunta, por que nada muda? Nada muda porque você ainda está agindo como a pessoa que não tem resultado. Agora, imagina isso. E se você começasse a agir como a pessoa que já venceu? Mesmo sem prova, mesmo sem dinheiro, mesmo sem apoio. É aí que o jogo muda. Seu cérebro não discute com você, ele executa. Se você repete todos os dias, eu não consigo, minha vida não anda, nada dá certo para mim, ele aceita isso como verdade. Agora presta atenção no poder disso. Quando você começa a declarar com emoção, eu estou construindo uma nova vida. Eu sou disciplinado. Eu faço acontecer. Seu cérebro começa a procurar provas disso. E isso muda seu comportamento. Você começa a agir diferente sem perceber. Você para de procrastinar tanto, você se posiciona melhor, você assume mais responsabilidade. E isso gera resultado.